Graça e paz, meus irmãos. O que governa a tua alma? Eu sou o pastor Jesaías e na mensagem de hoje eu quero compartilhar com você sobre isso. Toda pessoa quando nasce, ela está submetida à lei de um determinado lugar. Nós nascemos no Brasil, estamos debaixo dessa lei e não temos como fugir disso. Quem está num presídio e foi condenado por abuso sexual, normalmente temos uma triste realidade de que os presidiários costumam revidar na mesma moeda aquilo que a pessoa fez. Ou, por exemplo, achei interessante que nos Estados Unidos existe uma norma implícita, uma lei social, que as pessoas precisam de um determinado espaço, que os outros não podem invadir, não podem ter tanta proximidade. E se invadirem, eles pedem desculpas. Espiritualmente, acontece a mesma coisa. Nós estamos inseridos em uma determinada realidade espiritual e essas leis, elas regem a nossa alma. E no texto de hoje, a palavra do Senhor vai falar sobre qual lei rege a tua alma. No caso, qual lei rege a alma do cristão. A palavra de Deus diz em Romanos, capítulo 8, versículo 2. Porque por meio de Cristo Jesus, a lei do Espírito de vida me libertou da lei do pecado e da morte. Paulo, nesse texto, ele está explicando por que já não há condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus. E ele dá essa razão. O que ele quer dizer com essas palavras? Paulo está apresentando dois tipos de leis espirituais. A primeira, a lei do Espírito e da vida. A segunda, a lei do pecado e da morte. Por fins didáticos, vamos começar pela segunda. A lei do pecado e da morte. O que ele quer dizer com isso? Na sequência do texto, ele fala sobre a lei como sendo a lei de Moisés. Subentende-se que ele está falando da mesma coisa. Ele se refere à lei de Deus. Mas por que ele fala da lei de Deus como sendo a lei do pecado e da morte? Para ilustrar esse entendimento, temos, por exemplo, a lei do feminicídio. Essa lei não significa que ela faz você cometer esse crime, mas significa o tipo de crime que ela enfatiza e condena. Da mesma maneira, quando a palavra de Deus fala a lei do pecado e da morte, não significa que a lei de Deus seja pecado, mas significa que é aquilo que ela enfatiza e condena. Desde o capítulo 3, Paulo está enfatizando como a lei de Deus, ela demonstra os nossos pecados. Ela os deixa explícitos. Através dessa lei, você se dá conta de que é pecador. Você observa o teu interior e aquilo que costuma nascer dentro de você. É a lei do pecado e da morte. Ela mostra quem você é. Ela é externa. Ela não muda o interior. Na minha experiência, me lembro que, como filho de pastor, eu ia para a igreja todos os cultos, com os meus pais. Participava das reuniões, assistia à mensagem, mas em um determinado momento eu me dei conta de que eu ia para a igreja, mas eu não vivia aquilo que estava sendo proposto naquele lugar. O meu pai pregava as mensagens, mas aquilo era totalmente distante de mim. Eu percebi que eu era pecador e precisava buscar o Senhor. Eu me lembro que a partir dessa época foi que eu decidi buscar o Senhor de verdade, ler a palavra de Deus e orar. Isso me ajudou muito. Nesse momento, a lei do pecado e da morte fez efeito sobre minha vida. E na tua experiência, em que momento da tua história você se deu conta que era pecador? Como aconteceu isso dentro de você? De que maneira você percebeu que estava distante de Deus? E o que o Senhor produziu no teu coração a partir disso? Quando a lei do pecado e da morte age no nosso interior, ela promove culpa, ela promove dor, ela promove clareza sobre o que nós fizemos diante de Deus. Todavia, a palavra de Deus está dizendo nesse texto que em Cristo Jesus, o cristão foi liberto da lei do pecado e da morte. Como assim? Paulo ilustrou essa ideia de duas maneiras. Primeiro, através da viuvez, em Romanos capítulo 7, versículo 2 e 4, quando ele diz o seguinte: pela lei, a mulher casada está ligada ao seu marido enquanto ele estiver vivo.
Mas se o marido morrer, ela está livre da lei do casamento. E no versículo 4: assim, meus irmãos, vocês também morreram para a lei, por meio do corpo de Cristo, para pertencerem a outro, àquele que ressuscitou dos mortos, a fim de que venhamos a dar fruto para Deus. A ideia da Bíblia é de que nós estávamos casados com a lei. Mas quando nós passamos a crer em Jesus, nós morremos com Jesus para a lei. E esse matrimônio não tem mais validade para conosco. É a mesma ideia que a Bíblia já falou no capítulo 6, dizendo que nós morremos com Cristo. Nós fomos sepultados com Cristo. Morremos para a lei. Ela já não tem efeito sobre nós. Quando a Bíblia diz em Romanos 6, 7 e 8: pois sabemos que o nosso velho homem foi crucificado com ele, para que o corpo do pecado seja destruído e não mais sejamos escravos do pecado, pois quem morreu foi justificado do pecado. Isso quer dizer que ao entregar sua vida a Jesus, você morreu para a velha vida. Você morreu para a lei dos mandamentos e nasceu para uma nova vida em Cristo Jesus. Como a palavra de Deus diz: porque por meio de Cristo Jesus, a lei do Espírito de vida me libertou da lei do pecado e da morte. Agora, o que é a lei do Espírito de vida? Que Paulo está dizendo que nos libertou da lei do pecado e da morte. A lei do Espírito de vida significa a nova lei que rege a vida do cristão, daquele que está em Cristo Jesus. Significa que Jesus introjetou em você um princípio de obediência que te capacita a viver aquilo que Deus quer. Já não é mais algo externo a você, é algo que mora dentro de você, que muda a sua vida de dentro para fora. Essa é uma profecia já anunciada por Ezequiel, do capítulo 36, versículo 27, quando ele diz: porei o meu espírito em vocês, e os levarei a agir segundo os meus decretos, e a obedecer fielmente às minhas leis. Isso é o que a lei do Espírito de vida faz na vida do cristão. E Paulo deixou isso muito claro quando ele disse no capítulo 6, versículo 14: pois o pecado não os dominará, porque vocês não estão debaixo da lei, mas debaixo da graça. Ou seja, é uma nova realidade. Ele também diz no capítulo 6 ainda, versículo 17: mas graças a Deus, porque embora vocês tenham sido escravos do pecado, passaram a obedecer de coração à forma de ensino que lhes foi transmitida. Essa disposição de obedecer à palavra de Deus é uma marca da vida daquela pessoa que está debaixo da lei do Espírito de vida. E ele também diz no versículo 22: mas agora que vocês foram libertos do pecado e se tornaram escravos de Deus, o fruto que colhem leva à santidade e o seu fim é a vida eterna. Essa é a lei que agora passa a reger a alma do cristão. Ele foi liberto da lei do pecado e da morte e agora em Cristo Jesus vive debaixo da lei do Espírito de vida. Eu pergunto a você: o que mudou no teu coração depois que você entregou sua vida a Jesus? O que mudou na tua maneira de pensar, de agir, nas tuas inclinações e impulsos? As mudanças que acontecem na vida do cristão, elas são as marcas de que agora você está debaixo da lei do Espírito de vida. Então eu pergunto para você: que lei rege a tua alma? Existem dois tipos de leis. Ou você está debaixo da lei do pecado e da morte, ou você está debaixo da lei do Espírito de vida. Quais os sinais de que você está debaixo da lei do pecado e da morte? A descrença em Deus, a relativização do pecado como que não fosse algo tão ruim assim, a aceitação do pecado na tua própria vida, a falta de arrependimento diante das coisas que o teu coração deveria ter se arrependido, ou até mesmo, por outro lado, achar que eu sou uma boa pessoa e que não preciso mudar no meu interior. Quem precisa são as outras pessoas. E que, na verdade, se eu me esforçar, eu posso conquistar a minha salvação. Essas características demonstram alguém que ainda está debaixo da lei de Moisés,
querendo conquistar a vida eterna por suas próprias atitudes e obras. Enquanto que em Jesus nós já morremos para a velha lei, estamos debaixo da lei do Espírito de vida. E quais são os sinais de quem está debaixo da lei do Espírito de vida? Em primeiro lugar, você crer em Jesus. Você ter um impulso de obedecer ao Senhor, de arrependimento dos seus pecados, uma necessidade constante de santificação na tua vida, de buscar o Senhor de verdade e de fazer dele a direção da tua alma. Qual lei rege a tua alma? É somente para aquele que está debaixo da lei do Espírito de vida que se aplica Romanos capítulo 8, versículo 1. Nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. Que Deus abençoe a sua vida e que essa palavra fique guardada no teu coração.